Irmãos, momento de ouvirmos o recado da parte de Deus. O texto que nós escolhemos para a mensagem dessa noite está no livro de Crônicas, o primeiro livro de Crônicas. Capítulo 16, dos versos 7 ao 36. É um dos mais belos textos de gratidão das Escrituras Sagradas. Capítulo 16, primeiro livro de Crônicas, 16, versos 7 a 36. Sentados como estamos, vamos ler esse texto. Salmo de Davi em ações de graças. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, lembrai-vos das maravilhas que fez. Ele é o Senhor nosso Deus, e os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-vos-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela, andavam de nação em nação, de um reino para um outro povo. Assim, a ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória, tributai força, tributai ao Senhor glória devida, e ao seu nome trazei oferendas, e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações: reina o Senhor. Ruja o mar e a sua plenitude, foguem o campo e tudo que nele há. Regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem a julgar a terra. Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. O verso 36 diz assim: bendito seja o Senhor Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse: amém, amém, e louvou ao Senhor. Oremos uma vez mais. Pai, que palavra é essa, Senhor? Que inspiração teu Espírito Santo deu a este homem, Davi, para escrever, ó Deus, palavras de adoração e temor e gratidão. Senhor,
Abençoa teu povo nessa noite com esta escritura, com esta palavra. Fala conosco, abençoa. Recebe nosso louvor, nossa gratidão e abençoa o teu povo neste lugar. Deus, temos muito que agradecer pelos 50 anos de vida que o Senhor tem dado à nossa igreja. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Amém, graças a Deus. Que texto é este, irmãos? Que texto extraordinário. Como pôde Davi escrever isto? Por isso que ele é tido nas Escrituras como homem segundo o coração de Deus. Que paixão, que declaração extraordinária, que poesia verdadeira sobre quem é Deus. E estudando esse texto, querido, nós queremos ver aqui algumas características da verdadeira gratidão. Nós estamos atravessando todo o mês de fevereiro com mensagens alusivas à gratidão a Deus, porque Ele tem nos abençoado como igreja. E vamos ver agora aqui pelo menos 3 elementos da verdadeira gratidão. Em primeiro lugar, no verso 12, você vê o servo do Senhor dizendo sobre lembrar. Ele diz: lembrai-vos. Olha que coisa extraordinária. Como é importante nós voltarmos no passado e lembrar o que Deus fez. Olha o que diz aqui no verso 12, do capítulo 16. Lembrai-vos das maravilhas que fez, e dos seus prodígios, e dos juízos dos seus lábios. Queridos, é preciso recordar, voltar ao passado e lembrar as maravilhosas obras que Deus fez, para brotar em nosso coração um verdadeiro espírito de gratidão. É preciso lembrar, recordar o que Deus fez durante esses 50 anos, no meio desse povo, dessa gente simples, humilde, gente que vive em dificuldade aqui no extremo leste de São Paulo. Porém, a graça de Deus se manifestou, salvando vidas, transformando outros, usando homens e mulheres de Deus para servir o reino do Senhor. Nós queremos lembrar dos seus juízos, lembrar dos seus atos extraordinários. Queridos, a lembrança é a realização de onde todas as bênçãos vêm. Sim, é lembrando que nós vamos recordar das bênçãos que Deus nos deu. E é assim, dessa maneira, lembrando que nós vamos também recordar dos tempos difíceis que passamos, mas mesmo assim teremos um coração cheio de gratidão. Lembra-se de Deus, gratidão. Lá em Deuteronômio 8, 17 e 19, você vê a orientação da palavra de Deus, dizendo que é preciso recordar, lembrar com gratidão dos feitos de Deus. Gratidão lembra e concentra-se em suas bênçãos. É preciso lembrar das bênçãos, olhar no passado o que Deus fez, das coisas boas, e não apenas se lembrar das coisas amargas e ruins. Pelo contrário, é preciso esquecer as amargas e as ruins e trazer sempre à nossa memória aquelas coisas que podem nos dar esperança. Não é assim que diz o profeta? Quero trazer à memória apenas aquelas coisas que nos dão esperanças. Queridos, gratidão lembra e mede a bênção por outras coisas além das coisas materiais. Não é apenas o dinheiro, não são apenas as coisas materiais, mas a gratidão brota pelas bênçãos e as misericórdias que o Senhor tem derramado na nossa história de vida aqui neste lugar. Queridos, nós temos sido verdadeiramente destinatários das melhores recompensas dos céus. Vejam, nós fomos preservados. Esses muitos anos, fomos preservados. Em anos de paz, de prosperidade. Quanto nós melhoramos, o quanto nós crescemos, como igreja, como corpo.
Que bênção que é a nossa igreja. Uma igreja que tem 3 corais, 2 equipes de louvor, uma igreja que tem todas as sociedades funcionando. Uma igreja simples, humilde, pobre, porém uma igreja operosa. Nós precisamos lembrar de como Deus tem abençoado a nossa igreja. Ela tem sido considerada a melhor igreja do presbitério, em todos os sentidos. Isto é uma graça, isto é um milagre, isto é uma bênção. E nós precisamos lembrar sempre disso, a despeito das nossas falhas, das nossas fraquezas, porque somos humanos, não é? Às vezes nós temos dificuldades relacionais, mas Deus tem sido misericordioso e tem operado em nosso meio. Isto é claro e notório. É preciso se lembrar para ter gratidão do quanto Deus tem feito em nosso meio. É adequado, queridos, é apropriado que Deus seja solenemente, reverentemente louvado e engrandecido pelo que Ele tem feito em nosso meio. A gratidão brota quando nós recordamos e lembramos. E Davi diz isto claramente: lembrai-vos das maravilhas que fez. Quantas maravilhas! Quanta gente passou por aqui e ouviu falar de Jesus e recebeu Jesus como seu Salvador. Quantas crianças foram ensinadas e educadas no caminho da cruz. Que bênção! Hoje nós temos aqui promessa de pastorado. Nós já estamos com o nosso irmão Daniel a caminho da ordenação, é o 3º ano dele. E já temos um outro candidato para ir para o seminário. A igreja, quando começa a frutificar vocações, é porque está sendo abençoada por Deus. Num tempo difícil de se levantar jovens com vocação, uma igreja humilde e simples como a nossa, em 2, 3 anos, levantar 2, 3 vocações no meio dos jovens, isso é bênção. Lembrai-vos das maravilhas que fez, para que brote no coração dessa igreja gratidão. Nós vamos agradecer a Deus. Deus é bom o tempo todo Deus tem sido bom com a nossa igreja. Os pastores que passaram, os presbíteros que deram sua história de vida neste lugar, amassaram o barro. Foi tão difícil construir uma igreja simples, humilde, foi tão difícil levantar esse templo, mas a graça de Deus tem sido conosco, e Deus tem nos dado vitória, tem nos dado um batismo de alegria. A nossa igreja caminha em paz, ela cresce, ela é operosa, ela é abençoada, as famílias são abençoadas, os nossos filhos são abençoados. Lembrai-vos das maravilhas que fez. A gratidão brota de um coração que se lembra. Não seja mal agradecido, você precisa se lembrar que Deus tem feito na sua história de vida. Segunda característica, queridos, da gratidão é o reconhecimento. Quais as razões que temos para servir a Deus? Será que temos razões para servir a Deus? Eu penso que sim, pelo menos 3 delas. Deus nos criou, primeira. Segunda, Deus nos deu Jesus. Terceira, Deus nos abençoa todos os dias. Tiago, o livro de Tiago, capítulo 1:17, diz assim: todo dom perfeito vem de cima, descendo do Pai, para nós, que nada merecemos. Todo dom perfeito, cada dia, cada manhã, o Senhor distribui entre os seus eleitos, entre os seus filhos amados, um presente, um dom perfeito que vem de cima. E é tão importante, queridos, reconhecer que nada merecemos. Quando nós reconhecemos quem somos, que somos pó, filho do pó, somos maus, somos ingratos, não somos justos, muitas vezes injustos. Então nós reconhecemos que Deus está no controle e tem nos abençoado. Aí brota um espírito de gratidão. É preciso reconhecer a boa mão de Deus. É preciso reconhecer que nós não merecemos nada, indignos, pecadores, miseráveis, infiéis.
tempo todo nós queremos ser fiéis e não conseguimos. O que na verdade sobra é a nossa infidelidade nos dízimos, nas ofertas, no tempo que gastamos com a palavra, no tempo tão pouco que gastamos de oração, no tempo tão pouquíssimo que nos envolvemos com a igreja do Senhor. Somos infiéis, ingratos, porém reconhecemos que o Senhor tem sido tão bondoso para conosco. 50 anos Ele tem sustentado esta igreja. É Deus quem tem sustentado, que é uma igreja composta por pecadores, dirigida por pecadores. Reconhecemos, e do reconhecimento vem a expressão de gratidão. Queridos, é preciso reconhecer e verbalizar o reconhecimento. É necessário que você verbalize isso. Que nós somos indignos, mas que Deus tem sido bom para conosco. É preciso que você diga aos outros sobre as bênçãos de Deus na sua vida e na vida da sua igreja. Diga o que Deus tem feito, as bênçãos que Ele tem derramado na nossa vida e na história da nossa igreja. Compartilhe, diga, verbalize. Reconheça que você não merece nada, mas que Deus tem sido assaz benigno para com você e para conosco. Do reconhecimento de quem somos, de que nada merecemos, daquilo que Deus tem dado, brota o espírito de gratidão. Queridos, é preciso sempre afirmar que a gratidão, ela brota da lembrança. Lembrai-vos das maravilhas que fez. A gratidão, ela brota quando nós reconhecemos a nossa miserabilidade, quão indigno nós somos e quão bondoso tem sido Deus para conosco. É preciso reconhecer. E nós estamos aqui nos 50 anos de história de vida reconhecendo que esta igreja passou por lutas, provas, momentos difíceis, ataque de Satanás, todo tipo de ataque. Porém Deus foi tão bom para conosco e nos deu a vitória. O espírito de gratidão, ele brota quando nós nos lembramos do que Deus tem feito, quando nós reconhecemos e também quando nós temos atitude. É preciso ter atitude de gratidão. Gratidão, coração grato. É preciso mais do que verbalizar, é preciso ter atitude. Queridos, a fé, ela leva à obediência quando agradecemos a Deus pelo maravilhoso dom da vida em Jesus. Se lembrar, queridos, é uma percepção de onde todas as bênçãos vêm, e expressão é a confissão desse fato, quando nós reconhecemos. Então, a atitude é a transformação da nossa vida. Você tem que ter atitude e mostrar que você mudou, que o seu coração não é mais duro de pedra, mas é um coração de carne que o Espírito Santo amoleceu. Ter uma atitude de gratidão é dizer ao mundo que você não é mais o velho homem que era, mas é uma nova criatura. Se estamos verdadeiramente agradecidos, nossas vidas irão refletir a nossa mudança. Quanto nós mudamos. É preciso ter atitude, lembrar das bênçãos, reconhecer que somos indignos, pecadores, mas Deus tem sido misericordioso e tem nos abençoado. E agora sim, uma atitude de gente que passou por uma transformação, mostrar ao mundo quão cristãos nós somos, em atitude, gesto de amor, de misericórdia, de bondade. Nós precisamos ser diferentes, queridos, nas mínimas coisas. Seja simpático, por exemplo, cumprimente o seu irmão. Eu sou uma pessoa muito esquecida, é da minha família. Às vezes eu passo por alguém e não cumprimento. E é tão ruim isso, não é? Eu fico chateado depois, porque eu passei por aquela pessoa e não cumprimentei.
Queridos, nós precisamos mostrar amor entre nós, nos cumprimentarmos uns aos outros, saudar, bom dia, como vai? A gente não faz isso na igreja, a gente não vai fazer isso no elevador, não vai fazer isso lá no trabalho, e não vamos ter atitude de que somos transformados. Nas mínimas coisas, um sorriso, um bom dia, uma simpatia. Queridos, nós precisamos lembrar das bênçãos que Deus tem derramado sobre nós e ter um espírito de agradecimento, de gratidão, reconhecer que não merecemos e ter uma atitude diferente, sermos crentes mais simpáticos, mais alegres, mais dados uns aos outros, não olhando para os defeitos dos outros, mas simplesmente mais dados, mais alegres, simpáticos, bondosos. Essa atitude vai chamar a atenção de muita gente. Um sorriso, um bom dia, tudo bem, como vai? Mostre a atitude. Mostre que você está com o coração cheio de gratidão pelo que Deus tem feito na sua vida. E finalmente, queridos, gratidão é contar as bênçãos. Conte suas muitas bênçãos. Nomeie cada uma delas. E isso vai surpreender você. Quanto Deus já fez na sua história de vida. Quando sobre as ondas da vida você é sacudido pela tempestade, quando você está desanimado, pensando que está tudo perdido, quando você olhar para os outros, pense que Cristo lhe prometeu riquezas insondáveis. Não se deprecie, não fique olhando para as riquezas do ímpio. Saiba que Deus te ama e que tem te dado a maior riqueza das riquezas, que é Jesus o Salvador e a vida eterna. Nós já estamos muito sobrecarregados com os cuidados dessa vida pós-moderna, como disse pela manhã. Como nós estamos perturbados, sobrecarregados, ansiosos. É tanta oferta de bens materiais que nós ficamos envolvidos em querer, em desejar, em possuir, em comprar, e ter, e estas coisas têm roubado a nossa paz. Mas lembre-se que Deus tem nos abençoado tanto. Se você parar um pouco para contar as bênçãos, vai brotar no seu coração um espírito tremendo de gratidão. Foi o que Davi fez. Davi pediu para que eles lembrassem do que Deus tinha feito. Davi pediu que eles reconhecessem quem eles eram antes da cruz, antes de Deus, antes do agir de Deus, da salvação daqueles judeus. Então eles tiveram atitude de mudar de vida, de serem pessoas diferentes, dóceis, amáveis. E essa atitude foi quem contagiou os demais. Finalmente eles aprenderam com Davi a contar as bênçãos. Davi contava as bênçãos e era um homem cheio de gratidão. Pecador miserável, indigno. Você sabe a história do rei Davi. Pecados grandes e horríveis. Porém é um homem que amava a Deus. Ele dizia: Senhor, eu não presto, mas eu te amo, me ajuda. Me ajuda, quero contar as bênçãos. Eu quero ser grato. Eu tenho visto a tua boa mão sobre nós, sobre o povo de Israel. Eu tenho visto os milagres. Quantas vezes o Senhor nos libertou do cativeiro. O Senhor abriu o mar. O Senhor enviou seus anjos. As promessas que o Senhor fez aos nossos pais, o Senhor tem cumprido. Quantas bênçãos o Senhor tem dado. Nós queremos ter o espírito de gratidão, disse Davi. E nós queremos também nesta noite ter um espírito de gratidão. Então, em meio a esse conflito que nós temos vivido dia a dia, de lutas e provas, a cruz pesada de carregar, aflições, ansiedade, problemas de todos os lados, em meio a esse conflito, seja grande ou pequeno, a palavra de Deus nesta noite, lembrando das bênçãos que o Senhor tem nos dado, não desanime, mas lembre-se das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós como igreja. Conta as suas bênçãos, toda angústia passará. Conta as suas bênçãos, e então
todo o desespero e aflição passará. Lembre-se da boa mão de Deus na sua história de vida, que Deus tem feito, e então a amargura sairá do seu coração, e você continuará contando e cantando com o passar dos dias, o que Deus tem feito de bom na sua história de vida. Testemunho no culto, vá ao círculo de oração, e testemunho do que Deus tem feito. Queridos, o dinheiro não pode comprar muitas coisas. A riqueza não pode comprar outras. Aquelas coisas que só Deus tem reservado para aqueles que o amam. Deus tem tesouros para nos dar. Sua recompensa no céu, suas bênçãos dia a dia no amanhecer, as misericórdias do Senhor sobre sua história de vida. Conte suas bênçãos, coloque nomes, nomeie suas bênçãos, uma por uma, e veja o que Deus tem feito durante todos esses anos. Por certo, se nós pudéssemos e tivéssemos tempo, e pudéssemos chamar os mais antigos aqui para contar a luta, a dificuldade no começo dessa igreja. Quantas pessoas passaram por aqui, quantas angústias eles viveram, as dificuldades financeiras, mas Deus foi agindo com graça e favor e misericórdia e sustentou esta igreja até o dia de hoje, 50 anos. Espírito de gratidão, ele brota quando nós lembramos das bênçãos, quando nós reconhecemos que não as merecemos, quando nós tomamos uma atitude de gente que está grata a Deus, e então passamos a ser pessoas mais bondosas, simpáticas, com atitude de gratidão, mostrando ao mundo que nós somos novas criaturas. E quando nós aprendemos a contar as bênçãos e dar nome uma a uma delas, aí brota espírito de gratidão. Por isso a palavra de Deus diz: sede agradecidos. Como tem faltado isso em nosso meio? Gente grata, gente agradecida. Não é muito comum no nosso meio nós contarmos as bênçãos aqui na frente, dar palavra, testemunho, mas há livramentos aqui no nosso meio. Pessoas que foram, pela graça de Deus, livres de situações de perigo, de morte, de pestilência, de doenças. Há muito o que contar e reconhecer a boa mão de Deus. Que Deus assim nos ajude a lembrar. Que Deus nos dê um coração cheio de gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito, pelas misericórdias que tem se renovado a cada manhã, pelas bênçãos, pelas vitórias, pelas lutas, por tudo que temos passado. Queremos ser gratos a Deus pela vida da nossa igreja, a história desta igreja, que hoje completa, ou neste mês de fevereiro, completará 50 anos de existência. Quanta história! História linda! Não foram 50 minutos, não foram 50 dias, não foram 50 semanas, não foram 50 meses, mas foram 50 anos. Como eu disse ontem, é mais do que uma geração, já que uma geração se conta de 40 em 40. Já estamos caminhando para a segunda geração. Eu penso que a primeira geração já partiu. A última dos moicanos que nós tínhamos, Dona Maria, né? Partiu já tem 15, 20 dias. Era a última fundadora. Não sei se existe alguma por aí. Alguém mais? Pode dizer se existe alguém. Mas nós precisamos representar esses fundadores, do trabalho que eles tiveram, do esforço que fizeram para que essa igreja caminhasse. Não olhe para homens, olhe para a cruz. Não olhe para mim, olhe para a cruz, olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Ame esta igreja, trabalhe por ela. Como eu disse ontem, dê toda a água da sua garrafinha por esta igreja. Dê o seu melhor, toda a sua vida. Sirva ao Senhor. Você vai ter que servir em alguma igreja. Já que você escolheu essa, dá o teu melhor para Cristo.
dá o teu melhor e Ele te recompensará. Que Deus nos dê um coração cheio de gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças